capítulo 20 de Ezequiel é um oráculo de julgamento entregue aos anciões de Israel que procuravam consultar a Deus, mas foram rejeitados. Deus recapitula a história da rebelião crônica de Israel no Egito, no deserto, com 2 gerações e na terra, caracterizada pela infidelidade, idolatria e profanação do sábado. Deus revela que em todas as instâncias ele se conteve de aniquilá-los em consideração ao meu nome, para que sua santidade não fosse desrespeitada entre as nações. O oráculo se encerra com a promessa de um futuro julgamento e restauração. Deus os reunirá, mas passará os rebeldes pelo bastão, para segregá-los. A restauração final e a acolhida favorável serão realizadas não por causa da justiça de Israel, mas como um ato soberano de graça, para que o povo e as nações saibam que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 20. No 7º ano do 10º dia do 5º mês, vieram alguns anciãos de Israel consultar o Senhor e se assentaram diante de mim. A palavra do Senhor me foi dirigida nesses termos: Filho do homem, dirige-te como se segue aos anciões de Israel. Eis o que diz o Senhor Javé: Viestes para me consultar. Por minha vida, eu não me deixarei consultar por vós, oráculo do Senhor Javé. Julga-os, pois, filho do homem. Faz-os reconhecer as abominações de seus pais. Dize-lhes: Eis o que diz o Senhor Javé, no dia que fiz a escolha de Israel, em quem levantei a mão para a raça de Jacó, em quem me dei a conhecer a eles no Egito, em que ergui a mão para eles, dizendo: Sou eu que sou o Senhor vosso Deus. Foi nesse dia que jurei tirá-los do Egito, para conduzi-los à terra que eu escolhera para eles, terra que mana leite e mel, a joia de todos os países. Eu lhes disse então que cada um lance para fora os ídolos abomináveis, que atraem os vossos olhos. Não mais vos mancheis com os ídolos do Egito. Eu é que sou o Senhor vosso Deus. Eles, porém, se rebelaram contra mim e se recusaram a escutar-me. Nenhum deles rejeitou os ídolos abomináveis que atraem os olhos, e nenhum abandonou os ídolos do Egito. À vista disso, decidi desencadear sobre eles a minha cólera, e contra eles e contra o próprio Egito saciar o meu furor. Se eu os tirei do Egito, foi somente em consideração ao meu nome, a fim de que não fosse odiado aos olhos das nações, entre as quais viviam, e onde eu me tinha dado a conhecer a eles. Eu os fiz assim sair do Egito e os conduzi ao deserto. Eu lhes dei as minhas leis e lhes ensinei os meus preceitos, em virtude dos quais vive aquele que os observa. Instituí mesmo para eles os meus sábados, como sinal entre mim e eles, a fim de que reconhecesse que sou eu, o Senhor que os santifica. No deserto, todavia, os israelitas se rebelaram contra mim, não praticaram as minhas leis e rejeitaram os meus preceitos, em virtude dos quais o homem vive, quando os cumpre. Profanaram gravemente os meus sábados. Por isso tomei a resolução de desencadear sobre eles o meu furor, no deserto, para aniquilá-los. Mas os fiz em consideração ao meu nome, a fim de que não ficasse ele desmoralizado aos olhos das nações, perante as quais eu os tinha feito sair do Egito. Todavia, no deserto, eu lhes fiz o juramento de não levá-los à terra que eu lhes tinha prometido, terra onde corria leite e mel, a mais bela de todas as terras, porque haviam rejeitado as minhas leis, abandonado os meus preceitos, profanando os meus sábados e entregando-se intimamente a seus ídolos. Depois eu me compadeci deles, renunciei à ideia de destruí-los e não os exterminei completamente no deserto. Eu disse no deserto a seus filhos: Não sigais os preceitos dos vossos pais, não imiteis as suas práticas, contaminando-vos com os ídolos. Sou eu, Senhor, que sou o vosso Deus. Deveis guardar as minhas leis, observar e praticar as minhas ordens. Respeitai santamente os meus sábados, a fim de que seja um sinal entre mim e vós, e que se saiba que eu, o Senhor, é que sou o vosso Deus. Mas também os filhos que sublevaram contra mim, não cumpriram as minhas leis, não as observaram, pondo em prática os meus preceitos, em virtude dos quais o homem vive, desde que os cumpra, e eles profanaram os meus sábados. Por isso concebi o desígnio de desencadear contra eles a minha cólera, de fartar minha ira contra eles no deserto. Se retirei a minha mão, foi em atenção ao meu nome, a fim de que não seja desrespeitado entre as nações,
perante as quais eu os tirei do Egito. Entretanto, fiz no deserto o juramento de dispersá-los entre as nações e de disseminá-los através dos países, porque não haviam observado os meus preceitos. Tinham rejeitado as minhas leis, profanando os meus sábados, e deixando seus olhos se apegar aos ídolos de seus pais. De minha parte, cheguei a dar-lhes estatutos que lhe foram funestos, ordem em virtude das quais não podiam viver. Eu os tornei impuros por suas oferendas, quando faziam passar seus primogênitos pelo fogo, para puni-los e dar-lhes a conhecer que eu sou o Senhor. Por isso, filho do homem, dirige-te à casa de Israel. Eis o que diz o Senhor Javé. Ainda nisso me ultrajaram os vossos pais e me foram infiéis. Após haverem sido introduzidos por mim na terra que lhes havia jurado dar à vista de todas as suas colinas elevadas, de todas as árvores frondosas, ofereceram os seus sacrifícios e apresentaram as suas oblações que me irritavam. Depuseram o agradável odor de suas oferendas e derramaram as suas libações. Então eu lhes disse: que lugar alto é esse, aonde ide? E esse nome de lugar alto é o que até hoje tem subsistido. Por isso dirige-te assim à casa de Israel. Eis o que diz o Senhor Javé: vós vos contaminais à maneira dos vossos pais, e vos prostituís como os seus ídolos, apresentando as vossas oferendas, fazendo passar vossos filhos pelo fogo. Vós ainda hoje vos manchais com todos os vossos ídolos. E eu, casa de Israel, eu me deixarei consultar por vós? Por minha vida, oráculo do Senhor Javé, não o farei. Nada sucederá daquilo que sonhais quando dizeis: iremos fazer como as nações, como as raças da terra, rendendo culto à árvore e à pedra. Por minha vida, oráculo do Senhor Javé, é com mão forte, com braço estendido, no desencadeamento do meu furor, que eu reinarei sobre vós. Eu vos tirarei do meio das nações, eu vos reunirei fora dos países, onde vos achais dispersos e com mão poderosa, braço estendido, no desencadear do meu furor. Vos conduzirei ao deserto das nações, onde face a face entrarei em julgamento convosco. Como entrei em demanda com os vossos pais, no deserto do Egito, assim entrarei em demanda convosco, oráculo do Senhor Javé. Eu vos farei passar sobre o bastão e reentrar nos liames da aliança. Segregarei do vosso meio os rebaldes e aqueles que contra mim se revoltaram, e os tirarei da terra onde se restabeleceram, e eles não entrarão na terra de Israel. Assim saberei que sou eu o Senhor. Quanto a vós, israelitas, eis o que diz o Senhor: ide, servi cada um de vós aos ídolos. Depois disso, juro que me escutareis, e não profanareis o meu santo nome por vossas oferendas e vossos ídolos. É na minha montanha santa, na montanha de Israel, oráculo do Senhor Javé. É lá que me prestará culto toda a casa de Israel, todos desta nação. Lá vos farei uma acolhida favorável. Lá receberei vossas oferendas e as primícias dos vossos dons, com tudo o que me apresentardes. Em vós eu me deliciarei com perfume agradável, quando vos tiver arrancado do meio dos povos e reunido fora dos países, em que vos achaves dispersos. Aos olhos das nações manifestarei em vós a minha santidade, e sabereis que eu sou o Senhor, quando vos tiver conduzido à terra de Israel, que jurei dar a vossos pais. Lá reconhecereis vossa má conduta, pela qual vos tornastes impuros, e sentireis desgostos de vós mesmo pelo mal que cometeste. E sabereis que eu é que sou o Senhor, quando eu proceder convosco em atenção ao meu nome, não em consideração aos vossos erros e vossos costumes corrompidos, ó casa de Israel, oráculo do Senhor Javé. Nesse trecho de Hebreus capítulo 7, estabelece a superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo, ao compará-lo com a misteriosa figura de Melquisedeque, rei de justiça e rei de paz, que é um tipo ou prefiguração do Filho de Deus. A superioridade é provada pelo fato de que o patriarca Abraão, e simbolicamente Levi, seu descendente, pagou o dízimo e recebeu a bênção de Melquisedeque, mostrando que a ordem de Melquisedeque é hierarquicamente maior que a de Arão e Levi. O autor conclui que, sendo o sacerdócio de Cristo constituído não por uma lei humana de linhagem, mas pelo poder de sua imortalidade e por ter vindo da tribo de Judá e não de Levi, houve uma mudança necessária na lei para acomodar esta ordem sacerdotal eterna e perfeita.
Hebreus capítulo 7, dos versículos 1 ao 17. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da derrota dos reis e o abençoou, a qual Abraão ofereceu dízimo de todos os seus despojos. É conforme seu nome indica, primeiramente rei de justiça, e depois rei de Salém, isto é, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, a sua vida não tem começo nem fim. Comparável sobre todos os pontos ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande é aquele a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos seus mais ricos espólios. Os filhos de Levi, revestidos do sacerdócio, na qualidade de filhos de Abraão, têm por missão receber o dízimo legal do povo, isto é, de seus irmãos. Naquele caso, porém, foi um estrangeiro que recebeu os dízimos de Abraão e abençoou o detentor das promessas. Ora, é indiscutível, é o inferior que recebe a bênção do que é superior. Demais, aqui os levitas que recebem os dízimos são homens mortais. Lá, porém, se trata de alguém do qual é atestado que vive. Por fim, por assim dizer, também Levi, que recebe os dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, pois ele já estava em germe no íntimo deste quando aconteceu o encontro com Melquisedeque. Se a perfeição tivesse sido realizada pelo sacerdócio levítico, porque é sobre este que se funda a legislação dada ao povo, que necessidade havia ainda de que surgisse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Pois, transferido o sacerdócio, forçoso é que se faça também a mudança da lei. De fato, aquele ao qual se aplicam estas palavras é de outra tribo, da qual ninguém foi encarregado do serviço do altar. E é notório que nosso Senhor nasceu da tribo de Judá, tribo a qual Moisés de nada encarregou ao falar do sacerdócio. Isto se torna ainda mais evidente se tem em conta que este outro sacerdote, que surge à semelhança de Melquisedeque, foi constituído não por prescrição de uma lei humana, mas pela sua imortalidade, porque está escrito: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Nesse trecho do Salmo 118, é uma oração de súplica e compromisso centrada na palavra e na promessa de Deus. O salmista inicia pedindo a misericórdia e a salvação divina, com base na fidelidade da promessa. Essa confiança gera ousadia e o capacita a responder aos ultrajes e a testemunhar as prescrições de Deus diante dos reis sem vergonha. A obediência à lei é vista como um caminho seguro e a fonte de delícias, culminando no compromisso de amar, meditar e executar os mandamentos divinos de forma constante e eterna. Salmo 118, dos versículos 41 ao 48. Desçam a mim as vossas misericórdias, Senhor, e a vossa salvação, conforme vossa promessa. Saberei o que responder aos que me ultrajam, porque tenho confiança em vossa palavra. Não me tirei jamais da boca a palavra da verdade, porque tenho confiança em vossos decretos. Guardarei constantemente a vossa lei, para sempre pelos séculos dos séculos. Andarei por um caminho seguro, porque procuro os vossos preceitos. Diante dos reis falarei de vossas prescrições, e não me envergonharei. Encontrarei minhas delícias em vossos mandamentos, porque os amo. Erguerei as mãos para executar vossos mandamentos, e meditarei em vossas leis. Nesse trecho de Eclesiástico capítulo 32, a sabedoria de Siraque é um manual de conduta social e prudência. Os temas centrais incluem a humildade e a modéstia no falar, especialmente para os jovens, que devem ouvir mais e falar de forma concisa, o equilíbrio entre a alegria e a santidade, fazer o que agrada, mas sem pecado ou orgulho, glorificando a Deus. A passagem enfatiza fortemente a necessidade de agir com conselho, evitando a presunção do insensato, e a certeza de que a confiança em Deus e a obediência à sua lei são a única garantia contra tropeços e a única fonte de segurança e bênção. Eclesiástico capítulo 32, dos versículos 10 ao 28. Jovem, fala muito pouco de teus assuntos privados. Se fores 2 vezes interrogado, que tua resposta seja concisa. Em muitas coisas, porta-te como se as ignorasses. Ouve em silêncio e pergunta. No meio dos poderosos, não tomes muitas liberdades. Não fales muito onde houver anciãos.
Vê-se o relâmpago antes de se ouvir o estalido. A graça precede o rubor da modéstia. Pelo teu recato serás bem-quisto. Uma vez chegada a hora de se levantar, não te demores. Sê o primeiro a correr para casa, onde te regozijarás com os divertimentos. Faze o que te aprouver, porém sem pecado e sem orgulho. E em tudo isso glorifica o Senhor que te criou e que te cumula de todos os seus bens. Aquele que teme o Senhor aceitará sua doutrina. Aqueles que vigiam para procurá-lo serão por ele abençoados. Aquele que busca a lei, por ela será acumulado. Aquele, porém, que procede com falsidade, nela achará ocasião de pecado. Aqueles que temem o Senhor terão um juízo reto e farão brilhar como uma tocha a sua justiça. O pecador foge da censura e encontra precedente segundo o seu desejo. O homem prudente não perde ocasião alguma para instruir-se, e o estranho ou orgulhoso não tem nenhum temor. Mesmo quando age sozinho e sem conselheiro, ele será castigado pelos seus próprios desígnios. Meu filho, nada faça sem conselho, e não te arrependerás depois de teres agido. Não te embrenhes num caminho de perdição, e não tropeçarás nas pedras. Não te metas num caminho escabroso, para não pôres diante de ti uma pedra de tropeço. Previne-te contra teus filhos, sê prudente em presença de teus familiares. Em tudo o que fizeres, age com segurança, pois isso é guardar os mandamentos. Aquele que crê em Deus atende ao que ele manda. Aquele que põe sua confiança nele não será atingido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.